são pessoas empreendedoras. Dedicavam o tempo que fosse preciso. Nós fomos desbravadores. Credibilidade dentro da sua comunidade. O associado encantou com o cooperativismo. Fui o primeiro presidente da Central e permaneci ali por aproximadamente quase 18 anos, na frente das cooperativas que foram ampliando no estado de Rondônia. Central de cooperativas que nós começamos com uma pessoa. Meu nome é Rubens Ribeiro e fui o primeiro colaborador da Central Credicis, que foi exatamente um grande privilégio fazer parte dessa instituição. Primeiramente, ser o primeiro colaborador da Central e, portanto, aí a formação do sistema Credicis, foi um privilégio no sentido de que trouxe grandes aprendizados em função dos desafios enfrentados à época. Então, não só fui o primeiro colaborador, como era o único no momento. A história do Credicis tem muito a ver com a história do estado de Rondônia, né? Sempre foram os pioneiros. Qual é o grande diferencial disso aí? Que sempre foram pessoas que estavam empenhadas em desenvolver o local onde eles estavam. O grande diferencial disso tudo é um DNA que Rondônia tem dentro dela. Ninguém veio rico para cá. Todos que vieram para cá vieram um sonho de melhorar a sua vida. E dentro dessa história, eu vejo que já havia cooperativismo. As pessoas não tinham assim, muito recurso financeiro e precisavam trabalhar, então já se trabalhava no cooperativismo. Troca de dias, eu trabalho para você 2 dias, você trabalha para mim 2 dias. Então isso que ficou meio que no DNA da população de Rondônia. Em 1998, o Banco Central do Brasil fez a liquidação do Banco do Estado de Rondônia, o BERON. E com a liquidação do BERON, nós ficamos sem ter uma instituição com um perfil da nossa população, da necessidade das nossas empresas, dos nossos agricultores, dos nossos profissionais liberais. Então surgiu aí, nesse momento, a ideia das cooperativas, da gente ter uma instituição financeira que pudesse atender esse segmento. Então, o surgimento das cooperativas foi dessa necessidade. E quando o cooperativismo chegou para substituir o Banco do Estado, que na época já não estava mais atuando, já tinha isso dentro das pessoas. O povo acreditou por isso, porque já tinha dentro deles esse ato cooperativo. Eu acredito que seja esse o grande diferencial que faz com que Rondônia se destaque a nível nacional com o cooperativismo financeiro. 2 cadeiras, uma mesa, um computador. E nós tínhamos ali, partir ali do zero, realmente, sem um manual, sem saber como a central funciona, sem um programa, não tinha um software, não tinha um sistema operacional de cooperativa rodando ali, não tinha. Nós tivemos que buscar informações, nós não sabíamos. Eu, quando ingressei no setor, principalmente de normas e processos, a minha referência era o Banco Central, que é o órgão fiscalizador nosso, então nada melhor do que olhar para o Banco Central. Mas também intercooperação com outros sistemas cooperativos, principalmente. Então eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas dos sistemas cooperativos e compartilhar, né? Claro, também com consultores que nós tivemos aí, trabalho com consultorias, e com base nessas consultorias que nós tivemos, abrir um leque para a oportunidade de conhecer outras pessoas e fazer intercooperação com outros sistemas. Então, trazendo ali também referências para o nosso trabalho. A Central Credicis, ela tem uma importância muito grande na estruturação, na ajuda, na orientação dessas cooperativas singulares. Muitas coisas boas que vieram, muitas dificuldades que nós tivemos, foram nas estradas, pousar nos atoleiros para abrir cooperativas. Andando eu e o Gilberto, a gente ia nas pré-assembleias, porque isso é um acompanhamento. Eu lembro de uma vez que nós fomos para Urupá, era atoleiro, ali não tinha asfalto, então a gente estava amassando barro. Nós passamos no meio de um capinzal
e bem na frente tinha um enxame de abelha. Quando nós fomos, as abelhas nos agrediram. Nós abandonamos o carro e deitamos no meio do mato. Ficamos lá uma hora e meia até que elas fossem embora para nós chegar a continuar o nosso caminho. Dia 3 de outubro de 2006 eu iniciei na Credit Suisse Central. Para mim foi bem desafioso, né? Porque assim, eu não conhecia direito de cooperativismo, então vim de instituição financeira bancária, estava acostumado com atendimento ao público e de repente ficar numa casa, literalmente, a central era uma casa, tá? E literalmente os nossos setores ficavam dentro de antigos quartos, então eram quartos, então o financeiro era um quarto, né? O sentimento que a gente tinha no final de cada dia é um sentimento de aprendizado, um sentimento que as coisas estavam dando certo. O grande desafio no início era convencer as pessoas a colocar o seu dinheiro dentro da cooperativa, porque não é fácil você convencer uma pessoa a tirar o dinheiro de uma instituição financeira tradicional, onde ele tem uma segurança muito grande, e trazer para dentro de uma cooperativa onde ele está iniciando, começando. As pessoas às vezes até desafiar a gente, falar que cooperativa foi feito para fechar, foi feito para quebrar. Você, para ter sucesso numa organização, você precisa ter processos estruturados e pessoas cuidando desse processo. O marco do sistema veio quando a gente teve essa independência com nossa conta de compensação, que a gente deixou de ser dependente de outra instituição, fazer todo o processamento, fazer toda a compensação dentro da nossa central. Então, essa conta de compensação para nós foi o abre-alas do cooperativismo. A partir da nossa conta de compensação, que a gente podia oferecer algo mais para as cooperativas, para novas cooperativas, ou cooperativas que não estavam filiadas a uma central, nós tínhamos oportunidade de estar expandindo. Então, pleiteamos junto ao Banco Central um crescimento, por exemplo, para o Acre, para o Amazonas, para o Pará, para Mato Grosso, né? Então, isso fazia com que a gente tinha corpo para estar oferecendo tanto serviços quanto custo mais barato para as cooperativas singulares. Essa voz ressoou no sistema que era necessário um crescimento. Quando se tem essa permissão, vamos dizer assim, essa autorização, melhor dizendo, de expansão, e essa autorização veio do Banco Central, que é o órgão regulador, representa muito para o sistema. Por quê? Porque o Banco Central, quando expede uma autorização para isso, ele faz uma análise. A gente vê como reconhecimento do trabalho que foi feito até então, né? Porque isso é credibilidade. Isso fez com que cada vez mais a gente fosse tomando corpo e dando condições tanto de serviço, não era só compensação, mas serviço, prestações de serviço, tanto na área de auditoria, na área de contabilidade, na área de informática, gestão de um modo geral da cooperativa. E aí começou esse processo, além da incorporação, as expansões, que foram a abertura de novas agências. Com as incorporações, nós trouxemos alguns municípios e os municípios limítrofes começaram também a pedir a cooperativa, a atuação da cooperativa. Eu precisava de renovar a minha base, precisava de expandir a minha base, para que a gente pudesse melhorar os nossos indicadores, né? Em consequência, a gente melhorava os indicadores, né? Diminuía a questão dos riscos que estavam envolvidos nessas operações, mas também buscava os novos negócios. Então, assim, essa expansão é muito importante nesse sentido. E de trazer também para as regiões, principalmente para as cidades, uma nova ideia de cooperativismo. Então você embrionar algo e fazer com que ele depois vai criando força, seja robusto. Então eu tive que, assim, nesse período, uma participação direta nisso.
Não sei precisar se foram 15 ou 16 agências que nós fizemos todo esse trabalho diretamente, né, de incorporação e de abertura de novas agências. Então foi levando o nome do Credisys, que vai se tornando cada dia mais forte, mais robusto. O Banco Central ele vem exigindo muito das instituições financeiras, né? Então assim, a gente passa por um momento de adaptação a todo momento. É algo muito volátil, então é todo dia a gente aprendendo algo novo, a gente se desafiando. Eu posso falar bem a verdade que dentro da central, dentro do cooperativismo, não existe zona de conforto. A gente se movimenta todos os dias ali em prol do crescimento, e esse crescimento ele é muito desafiador. A entrada ali da 4557, que foi uma resolução do Banco Central expedida ali em 2017, ela trouxe um grande marco para o sistema financeiro, não somente para o cooperativismo, mas também para as demais instituições financeiras ali. E a gente teve que implementar toda uma área de gestão de riscos, né? Hoje a gente tem uma área bem profissionalizada de riscos, então é uma área que o Banco Central cobra muito e é uma área que ela agrega muito às nossas cooperativas filiadas, porque é como se ela fosse uma camada de proteção das nossas cooperativas em relação ao Banco Central, né? Nós somos os olhos do Banco Central na organização, e essa camada de proteção eu digo em relação a tudo que acontece pelo lado de fora, né? É como se fosse uma bolha de risco para que a gente pudesse cuidar ali da nossa organização. 2019 foi a estruturação dentro da área de negócio do crédito rural. Como o Estado é um Estado eminentemente agrícola, né, a vocação é muito forte para o agronegócio e ele tem uma importância muito grande na economia do Estado. Então, essa condição de poder fazer operações rurais, ela deu uma alavancagem muito grande para o sistema Credisys. Eu sinto orgulhoso de fazer parte e saber que foi na minha gestão que nós lançamos a plataforma Credisys Educa. Na época nós lançamos apenas com 3 cursos, mas iniciamos, né? Iniciamos ali. Hoje eu já até perdi a quantidade de cursos que tem lá na plataforma. Cada produto que a central oferece, oferta ou deixa aí no portfólio das cooperativas, isso tem um trabalho grande por trás disso. A partir de 2018, nós começamos a fazer um trabalho de reestruturação do sistema Credisys. Essa reestruturação que aconteceu internamente, esse trabalho que foi feito a partir de 2018, nos oportunizou ser reconhecido nacionalmente, e isso facilitou então a incorporação de uma central no Rio Grande do Sul. Então essa incorporação proporcionou ao sistema Credisys sair aqui da região norte. Conversando com o Banco Central, fazendo projetos, o Banco Central nos dando metas para que verificasse se nós estávamos aptos a assumir essa responsabilidade. Ficamos praticamente ali com o Banco Central bem em torno de 18 a 19 meses. E eles na cola, sem entender por que um sistema que foi nascido aqui no norte, ele queria ir para o sul. Então nós falamos para o Banco Central, da mesma forma que tem outros sistemas que são do sul, do sudeste, do centro-oeste, que vêm para o norte, por que não nós podemos ir para o sul? Foi um debate aí de quase 2 anos com o Banco Central, mostrando que o sistema Credisys está preparado para fazer essa incorporação. Então são momentos históricos dentro do sistema Credisys. A gente pode observar um grande crescimento, uma grande evolução, e o Banco Central ele é um grande apoiador disso, que as pessoas tenham um ingresso mais fácil ao sistema financeiro nacional, e a cooperativa, querendo ou não, ela se torna uma porta de entrada para as pessoas em relação ao sistema financeiro nacional. Hoje a gente fala de Credisys, quando a gente vai em algum evento que sai do norte vai falar do Credisys, o pessoal sabe o que é o Credisys. Antes era diferente, fala assim, não sei, nunca ouvi falar, o que é isso? É uma cooperativa, né? Então, assim, hoje a gente já é conhecido no Brasil. Quando eu entrei no cooperativismo, eu vi que tinha uma pegada diferente. E qual que era essa pegada? Era o propósito era o cooperado. E uma das coisas que a gente tem sempre buscado é levar a mensagem para as nossas cooperativas
que nós não podemos perder a essência do cooperativismo, né? Nós precisamos crescer, mas não podemos esquecer a base do cooperativismo, a essência do cooperativismo. Trabalhamos com o cooperativismo raiz. A cooperativa, ela tem um único objetivo: atender o seu quadro de cooperados. Esse é. E a central, atender as demandas da cooperativa que vem através de seus cooperados. Quantas vezes o Gilberto esteve lá no Banco Central, batendo na porta do Banco Central, brigando por essa bandeira do Credit Suisse. Então, se hoje nós temos um sistema Credit Suisse forte, não podemos esquecer dos que passaram lá atrás. Eles foram os grandes mentores, os construtores, a base, o alicerce, foi todo feito por eles. Eu sinto muito orgulho quando às vezes viajo e vejo uma agência do Credit Suisse, vejo um painel, alguma coisa que fala sobre o Credit Suisse, sinto muito orgulho, né? Porque é uma criança que a gente ajudou a criar, né? Esteve junto, e esses desafios foram muito grandes. Então isso traz uma alegria muito grande. Quando eu iniciei na Central, naquela época minha família é muito humilde mesmo. Então, meu pai, carroceiro, trabalha, né, de carroça. Tenho muito orgulho disso. E minha mãe, dona de casa, né? Nós somos em 4 irmãos. E trabalhando na Central, olha só para você ver o impacto. Todo mundo na minha casa, a minha família esperava para que chegasse o dia do Vale Alimentação. Então nós fizemos piso na nossa casa, nós trocamos o telhado da nossa casa. Então tudo com o salário da Central. E sempre no pagamento, eu lembro que a gente recebia o tiquezinho, tá? Não tinha cartão não. Era um tiquezinho, Vale Alimentação, a gente tinha convênio com o supermercado aqui na cidade. E a gente ia com aquele tiquezinho de papel mesmo, para poder fazer a compra. Era a maior felicidade da minha família. Meu Deus do céu, minha mãe, é eu e ela que iam ao mercado. Mas meus irmãos ficavam ansiosos para a gente chegar do mercado com aquela compra, né? Então olha só o impacto que tem na família. O Credit Suisse, na verdade, ele me moldou, né? Então, assim, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu construí até hoje, então o Credit Suisse, ele faz parte da minha história, ele é a minha história, né? Eu não vejo, assim, o Guilherme sem um Credit Suisse. O sistema foi construído com cooperativismo, com vozes. Todos tinham voz para poder falar, para poder decidir, para colocar a sua opinião. Então, ninguém constrói nada sozinho. Sempre tínhamos a mente de que o sistema nasceu para ser grande, para desenvolver, para atender. Grande tem muitas nuances você falar grande. Grande atender o seu cooperado naquilo que ele necessita já é um tamanho interessante. O cooperativismo, isso só não falo do Credit Suisse, de todas as cooperativas, a gente faz um diferencial naquela cidade. Nós procuramos trabalhar visando também a questão social. Quando um cooperado chega para ser atendido, ele é o dono daquela instituição, ele é o dono do negócio. Eu desejo para o futuro do Credit Suisse que as novas gerações por aqui virão, que passarão, que tenham a mesma paixão, o mesmo amor. Principalmente uma pessoa que eu lembro era o Seu Guerra. Eu acho que a determinação do Seu Guerra, ali já no final de vida, mesmo assim ele fazia questão de todos os dias na Central. Então você chegava na recepção, o Seu Guerra estava lá para dar o bom dia, né? O Samir Crevellaro foi muito importante desde o início, né? O Neudair, né, que também foi um cara que abraçou isso aqui, essa causa, esse sistema Credit Suisse. Olha, o desejo é que o sistema Credit Suisse esteja presente em todos os estados da federação. Avançarmos de uma forma bem sólida, né, consistente. Termos cooperados que acreditam no sistema, cooperados que acreditam em suas cooperativas, isso aí que é o nosso grande patrimônio. E juntamente com isso, que é paralelo a isso, para que poder dar esse suporte, nós temos colaboradores extremamente comprometidos. Não tem mais nada que mais satisfaça um ser humano de poder ter ajudado a construir alguma coisa. Não eu construí, não, eu ajudei. Coloquei uma pequena pedrinha, um pequeno tijolinho naquele alicerce, eu ajudei. E ter a satisfação de um dia poder passar de mão dada com o seu netinho e falar para ele, o vovô ajudou a construir isso aí. Isso não tem preço, né? Isso é um valor assim que eu carrego dentro de mim. Todas as vozes que se uniram
em torno do fortalecimento, da criação do cooperativismo do sistema Credicys, unidas ecoarão através do tempo.